Además, los fondos, tú vas cambiando fondos entre las pantallas verdes, etcétera. Ya, vamos a comenzar. Hola, buenos días, un gusto de verlas a todas y a todos. Hoy día estamos comenzando una serie de eventos que vamos a realizar como Red Latinoamericana de Abastecimiento, con la visión de los diferentes países que hay a nivel latinoamericano, relacionados con la materia de las compras públicas y el abastecimiento en tiempos de COVID. Lamentablemente todavía tenemos esta pandemia que nos preocupa a todos, preocupa y ocupa a todos, y desde ese punto de vista hemos querido empezar una serie de conversaciones con los actores que han trabajado en estas materias, y en ese aspecto es sumamente relevante poder tener las visiones de cada uno en este tema de las condiciones públicas. Nosotros como organización somos una articulación de 76 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los temas relacionados con el abastecimiento, especialmente el tema de alimentación saludable, los temas asociados al abastecimiento y la logística de las contrataciones en áreas de servicios esenciales, los temas relacionados con bibliotecas también están asociados. Tenemos una organización que está asociada a la lectura de los libros, bueno, pero podríamos hablar mucho en ese aspecto, y yo creo que en la serie que vamos a tener a partir de hoy día vamos a ir conversando sobre los diferentes temas. Hoy día tenemos a Brasil. Brasil es un país grande dentro de Latinoamérica, el más grande. La cantidad de inversión, del gasto que se genera a través de los procesos de abastecimiento, que es el soporte para las operaciones de la nación, son muy relevantes. Y hoy día tenemos 3 actores que ven las materias desde el punto de vista de los estudios, desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la prevención. La prevención es muy importante en la materia de compras públicas, producto de todos los procesos que se generan. Siempre es bueno prevenir antes de lamentar. Y temas de compliance, etcétera. Pero bueno, la idea no es alargar la conversación, sino que darle la bienvenida y saber cómo están ustedes. Hoy día tenemos a Florencia Ferrer. Florencia Ferrer es una consultora especializada en materia de contratación pública. Antes que empezar esta transmisión, yo le decía que es la madre de las compras públicas en Latinoamérica. Ha trabajado en Banco Mundial, etcétera. Ella se va a presentar. Tenemos a Eduardo Santos Guimaraes, que es un especialista en planificación, que ahí les va a contar, tiene algunos libros asociados, ya me he leído las 200 páginas de los libros, así que ahí están y además participa muy activamente dentro de la red. Y tenemos a Bárbara Cristal, que es una especialista en materias de prevención y de seguimiento de procedimientos administrativos desde el punto de vista de compliance. Por lo tanto, vamos a tener a esa materia. Eduardo, te doy el pase para que podamos conversar sobre las diferentes materias. Yo solo decir que estoy muy esperanzado de las mejoras que se puedan provocar en los próximos tiempos, especialmente, yo vengo de un país que algunos dicen que es el último, podría ser el primero, pero no obstante, creo que estoy esperanzado porque ayer se ingresó al Parlamento de nuestro país un proyecto, una modificación del proyecto de ley de compras públicas. Y la modificación tiene como elemento sustancial el desarrollo sostenible, abocado a los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, todos tenemos que cumplir hacia el 2030, por la incorporación de la economía circular.
¿Eso qué significa en síntesis? Que los bienes que se compra el Estado se van a poder reutilizar en los diferentes servicios. Luego, el otro elemento importante que veo también, los elementos de ampliación de los sistemas de compra, de operaciones de contratación pública. Hay una propuesta muy interesante que está asociada a la innovación en contratación pública. Y el otro elemento que estamos en estudio es el tema de la incorporación de los temas de conciliación entre los conflictos que se puedan provocar producto de alguna diferencia que haya entre el oferente y el que demanda. Y en ese aspecto también mencionar que, antes que se me olvide, porque es muy relevante, gobierno abierto. Y en esa materia se está ampliando la posibilidad del acceso a la transparencia, los mecanismos de prevención de posible delito, especialmente por los temas de beneficiario final, en fin, saber quién está detrás de los procesos que ofertan, porque hay una empresa puede tener múltiples caras. Entonces, son elementos de prevención, son elementos de diversificación de desarrollo sostenible, etc. Se ve como un buen proyecto. Igual, vamos a ver si el Parlamento se acuerda de que también eso ayuda a la economía, por lo tanto, esperemos que eso mejore. Eduardo, te doy el pase. Agradezco la posibilidad de que ustedes estén acá y que tengamos una buena jornada y una buena conversación con respecto a este tema que siempre queremos apoyar, que es el abastecimiento estatal. Gracias. Sim. Graças, Igor. Tenho muito gosto em estar acá e te pido permiso para falar pouquinho em português, sim? E vou começar agora a falar um pouquinho em português. E a ideia é que a gente possa dar um panorama atual das contratações públicas aqui no Brasil. E aí eu já saldo aí a Florência Ferrer, Bárbara Cristal. Tenho muito prazer em recebê-las aqui também, a gente dividir esse painel, uma grande satisfação em conhecê-las e poder aprender um pouquinho mais também com vocês duas, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Eu quero fazer um panorama de como está a situação hoje no Brasil, da nossa legislação, e depois falar um pouquinho sobre as flexibilidades que foram trazidas aí para fins de enfrentamento à pandemia. Então, qual é a situação atual, né? Nós temos hoje, nós que trabalhamos com compras públicas no Brasil, nós passamos hoje por uma dificuldade pelo fato de termos várias normas, várias legislações diferentes que precisam ser observadas na hora de fazer uma compra pública. Então, hoje, nós temos as normas gerais na Lei 8.666, que é de 93, ou seja, mais de 20 anos. Nós depois tivemos a criação de uma modalidade pregão que nos permitiu fazer a disputa eletrônica. O pregão pode ser feito por forma eletrônica ou presencial, por meio de uma lei que é a 10.520 de 2002. A posteriori, especificamente para Copas do Mundo e Olimpíadas, foi criada uma outra lei que trouxe aí o regime diferenciado de contratações, que acabaram os jogos, e o regime diferenciado de contratações continuou valendo para alguns objetos específicos, como, por exemplo, construção de unidades de saúde, construção de unidades de educação, construção de unidades carcerárias, né? E depois tivemos, em 2016, a Lei das Estatais, que tirou as empresas públicas e as sociedades de economia mista debaixo da 8.666 e levou para uma legislação específica conhecida como Lei das Estatais. E qual é hoje a nossa expectativa? Nós temos um projeto de lei 4253 de 2020, que foi recentemente aprovado no nosso Senado, já foi encaminhado à presidência para sanção e estamos na expectativa de até a próxima segunda-feira, ou seja, até o dia 5 de abril, termos a publicação da futura nova lei de licitações, tá? Então, esse é um panorama muito rápido jurídico aí, do nosso arcabouço jurídico sobre licitações e contratos. E aí, então, em 2020, com a questão da pandemia e a necessidade de nós abastecermos principalmente as unidades de saúde, houve algumas flexibilizações ao processo de contratação pública. Então, nós tivemos, em fevereiro de 2020, a publicação da Lei 13.979. Essa lei foi focada no enfrentamento a essa emergência de saúde pública, né, decorrente aí do coronavírus, Covid-19, e
ela trouxe especificamente para o mundo das contratações públicas a simplificação dos processos de aquisição e contratação de bens, serviços, e aí depois, né, teve até uma discussão que na primeira versão da lei não se falava em engenharia, a lei foi modificada a posteriori com a inclusão da possibilidade de contratação de serviço de engenharia e também insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. O que a gente teve de novidade aí nessa legislação específica? Como foi flexibilizado o processo de contratação? Nós tivemos aí um caso específico, né, de dispensa de licitação emergencial, então foi criada uma possibilidade específica de afastar o procedimento licitatório e fazer a contratação direta ao mercado de forma emergencial para atender a insumos e serviços voltados para o enfrentamento à pandemia. Foi criada também uma possibilidade de fazer um procedimento licitatório mais rápido, mais célere, que inclusive foi chamado no mercado de pregão express. Qual é a essência desse pregão? É a gente poder fazer o procedimento licitatório, mas reduzindo todos os prazos à metade, justamente para ganhar maior celeridade nos processos de contratação pública voltados para enfrentamento à pandemia. Foi criado também algo que a gente não tem na nossa legislação atual, que é a possibilidade de, nas dispensas de licitação, ou seja, nesses casos de afastamento do procedimento licitatório, poder fazer a contratação pelo sistema de registro de preços, desde que as compras fossem compartilhadas, ou seja, eu faço um processo de dispensa e o objeto que eu vou registrar numa ata, ele pode ser utilizado por vários órgãos ao mesmo tempo. Muito útil isso, por exemplo, para comprar álcool gel, para comprar máscaras, né? Então, eu faço um procedimento de dispensa e esse objeto vai atender a vários órgãos ao mesmo tempo. Tivemos também, no intuito de acelerar os processos de aquisição, a simplificação do planejamento, com a dispensa dos estudos técnicos preliminares, a possibilidade de fazer termos de referência mais simplificados e a pesquisa de preços e elaboração do orçamento estimativo de forma mais simplificada, de forma reduzida. Isso foi mais uma flexibilidade trazida. Possibilidade de aquisição de equipamentos usados, coisa que atualmente não é usual. Geralmente, quando a gente vai fazer uma licitação, a gente vai buscar no mercado equipamentos novos. Então, diante dessa peculiaridade aí dessa emergência de saúde pública, foi aberta essa possibilidade e também, para que a gente possa acompanhar tudo isso, houve a obrigatoriedade de os órgãos, né, municípios, estados e o próprio governo federal fazer a publicação no prazo de até 5 dias úteis de todas essas contratações nos seus sítios eletrônicos. A posteriori, aí lá mais para o final do ano de 2020, já em 30 de setembro de 2020, foi publicada uma nova lei, que foi a Lei Federal 14.065, né, e ela trouxe aí mais 3 possibilidades ao processo de compras públicas para enfrentamento à pandemia, né? Primeiro, o aumento dos valores limites para a contratação de dispensa. Então, para obras e serviços de engenharia, houve a possibilidade de fazer compras diretas com um montante até R$100 mil. Para compras e serviços diversos, esse limite foi para R$50 mil. Houve também a possibilidade de autorização de pagamento antecipado. Então, no sentido de obter maior economia ou de ter condições de adquirir um determinado equipamento, a gente poder pagar antecipadamente, né? Então, isso funcionou muito, por exemplo, para respiradores, equipamentos respiradores para as unidades de saúde. E a ampliação do RDC. Principalmente por quê? Porque nós, na nossa legislação, só existe possibilidade de fazer a disputa eletrônica por meio do pregão eletrônico. E a gente sabe que a gente não pode contratar obras por meio do pregão. E aí a situação ficou a seguinte: como eu vou fazer uma licitação presencial se eu preciso do distanciamento, se eu preciso do isolamento social? Então, abriu-se a possibilidade de utilizar, né, o mecanismo do regime diferenciado de contratação, principalmente para possibilitar a feitura de licitações eletrônicas para não paralisar obras públicas, tá? Só que toda essa legislação que flexibilizou o processo de aquisição para enfrentamento à pandemia, ela só teve vigência, ela só valeu até o término do prazo estabelecido no decreto legislativo número 6.
e esse prazo terminou em 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, toda essa flexibilidade ela foi muito utilizada no ano de 2020, e agora, em 2021, essas leis pararam, né? Elas deixaram de viger, e nós tivemos, especificamente agora em 2021, uma legislação própria para programa de vacinação, que é a Lei 14.124. Essa lei foi feita especificamente para aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação, assim como contratação de bens e serviços de logística, de TI, de comunicação, comunicação social e publicitária, treinamentos e bens e serviços necessários ao programa de implementação da vacinação. Ou seja, essa legislação ela trouxe também flexibilidades, porém voltadas especificamente para os programas de vacinação. E quais foram as flexibilidades, né, que estão vigentes por conta dessa lei de 2021? A dispensa emergencial, a possibilidade de fazer aquele pregão mais rápido, pregão mais célere, pregão express, simplificação também do planejamento dessas contratações e a possibilidade de pagamento antecipado, né? Então, esses são os pontos que estavam na legislação lá 13.979 de 2020, né, que deixou de valer em 31 de dezembro de 2020, só que com essa Lei 9 em 2021, nós temos as mesmas flexibilidades, porém com o escopo do objeto mais restrito ao programa de vacinação. E aí, então, eu tive a oportunidade, né, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar na fiscalização, né, durante, basicamente, de abril até agosto de 2020, eu trabalhei especificamente na fiscalização desses processos de contratação. E a gente pôde perceber uma série de problemas na execução dessas contratações. Aqui no Rio de Janeiro, então, ficou notório, né? A gente teve pagamentos altíssimos a organizações sociais para montagem e operacionalização dos hospitais de campanha, que, na verdade, pouquíssimos entraram em funcionamento. Nós tivemos pagamento adiantado para aquisição de respiradores que nunca chegaram, tivemos situações de sobrepreço na aquisição de insumos, detectamos vários municípios vários municípios aqui no estado do Rio que não estavam fazendo a publicidade das suas compras, justamente prejudicando o exercício do controle, tanto do controle externo quanto do próprio controle social, né? Então, nós tivemos aí várias situações de flexibilidade, mas que, sinceramente, no meu ponto de vista, foram muito mal aproveitadas pela administração pública. Tá? Então, diante desse panorama, eu quero fazer a apresentação agora da Florência Ferrer. Ela vai trazer assuntos muito interessantes para a gente. Florência é socióloga pela Universidade de Buenos Aires, é mestre, doutora e PhD pela Universidade de São Paulo, especialista em inovação para o setor público, com trabalhos realizados em diversos governos da América Latina. Fez trabalhos também com organismos internacionais, como OEA, BID e Banco Mundial. Exerce também algumas atividades voluntárias, como, por exemplo, Compras Públicas Brasil e a criação do Fórum Permanente de Inovação para o Setor Público na Fundação Getúlio Vargas. E na academia, destaca-se o trabalho dela como fundadora e coordenadora do primeiro think tank brasileiro, enfocando em inovação para o governo, que é o NEDGov, Núcleo de Estudos de Desenvolvimento de Políticas de Inovação para o Governo. Além disso, ela é autora de diversos livros e artigos. Então, Florência, é uma grande honra recebê-la aqui. A palavra é sua. Muito obrigada. Y ahí, por el público que tenemos, voy a hablar en español, como ¿Sí? así. Yo soy argentina y vivo hace 30 años en Brasil, entonces, en fin, soy bastante binacional en este sentido. Bueno, yo quería traer una reflexión, digamos, de cómo estamos viviendo el momento del COVID. Yo creo que no es ninguna novedad decir que Brasil es uno de los peores países en el mundo en términos de gestión de la crisis. Hay una notable, digamos, los números no mienten, digamos, la curva no solo es una curva que aumenta, sino es una curva que asusta en la medida en que ya, digamos, tenemos prácticamente ahora todo el sistema de salud colapsado en todo el país. Tenemos más de 3.000 muertos por día, esto significa más de 100 muertos por hora. Y en cuanto uno ve cómo
Estados Unidos, digamos, con un cambio de gestión, ha conseguido prácticamente, están vacunando ya a las personas de 30 años, o sea, una buena gestión pública marca la diferencia, ¿no? Vemos Argentina está poniendo 2 o 3 aviones diarios para ir a Rusia a buscar vacunas, ¿no? Y nosotros aquí en Brasil estamos en una situación bastante caótica y empeorando todavía, ¿no? En relación a la compra pública, nosotros tuvimos este año un cambio de ley, la aprobación de una nueva ley de compras públicas, que en mi visión es prácticamente una tragedia, ¿no? No tengo palabras para describir lo que es. Básicamente la ley que Brasil tenía de compras públicas era una ley en donde básicamente 8.666, la llamamos 8.666, básicamente era una ley muy antigua del 93 que priorizaba el control sobre la gestión de la compra pública. Bueno, la ley que tuvimos este año consigue empeorar todavía más la situación. Es una ley con más de 200 artículos, por lo tanto se parece más a un código civil, digamos, que a una ley. Una ley buena tiene que dar orientaciones generales, pero no esta cantidad absurda de reglamentaciones micro. Lo que hace una ley de este tipo básicamente es algo de que yo vengo llamando ya hace algunos años la dictadura del control. Nosotros vivimos en un país en donde el control es más importante que la gestión. Esto es como un auto que está dirigido por el freno de mano. O sea, el freno es muy importante, pero digamos, el conjunto del auto es muy importante y el motor es fundamental. En un país con los indicadores sociales que Brasil tiene, en un país en donde la caída del Producto Bruto enorme que tuvimos el año pasado por cuenta de la pandemia, viene solamente acelerando una crisis económica que ya teníamos instalada. Nosotros habíamos conseguido como país eliminar a la miseria y básicamente lo que teníamos todavía sí eran números de pobreza, pero habíamos conseguido erradicar miseria. Estamos volviendo a todos los indicadores. Entonces, esa imagen de que Brasil es el país del futuro no se parece a la verdad. Brasil está siendo el país del pasado y básicamente me parece que estamos retrocediendo muy rápidamente a indicadores africanos y no a indicadores de la OCDE como es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, soy muy pesimista en relación a este momento. La nueva ley, la única cosa que está haciendo es que se mueva el sector de la economía que vende cursos para aplicar la ley de compras. Una ley de 200 artículos, ella no es aplicable. No es aplicable. No hay ningún país del mundo, no hay ningún país de la OCDE que tenga una ley de 200 artículos. No existe eso. Entonces, y el gran problema es que como fue aprobada este año, básicamente no nos vamos a librar de esa historia tan fácilmente. Entonces, yo quería dar una rápida pasada aquí, voy a compartir necesitaría poder compartir mi pantalla, que acá me dice que está desactivado. Si me permiten compartir. Aquí, ahora sí. Bien. Bueno, yo... una pregunta, ¿cuántos minutos? Porque yo voy a dividir en dos la presentación. ¿Cuántos minutos tengo, Igor? Tiene a disposición la sesión, lo que necesite. ¿Cuántos? Ah, bueno, ok. Bueno, entonces yo voy a pasar rápidamente porque yo creo que son las malas noticias, que es esta nueva ley. No sé si se está viendo. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo en realidad les voy a dar una rápida pasada porque yo creo que a quien le interese después le dejo este material, pero básicamente yo creo que los principales desafíos que nosotros teníamos era un poco esto, o sea, Brasil ha comprado un discurso, ¿no?, muy vendido por los medios de que el principal problema que teníamos era la corrupción. Y en mi visión, las ineficiencias de la gestión pública son todavía más graves y causan efectos todavía más nefastos, digamos, en la economía, digamos, de lo que tenemos por la propia corrupción. O sea, muchas veces la falta de herramientas para hacer una buena compra o la falta de herramientas para poder planear una compra ágil, etcétera, es más grave, ¿no? Entonces nosotros tenemos
mucho esa cuestión todavía del proceso burocrático como prioridad total encima de lo que es la gestión de la compra pública, ¿no? Nosotros tenemos grandes deficiencias como país, en donde básicamente somos uno de los países que tiene peor stock de infraestructura en América Latina. Entonces necesitamos que el Estado aumente su capacidad de inversión, digamos, y orientando esta capacidad de la infraestructura. Entonces hay deficiencias, digamos, que no la tienen otros países de la región tan agudamente como nosotros. Por todo esto es importante que entendamos que el Estado precisa realmente usar su dinero y usar sus recursos para atender las principales agendas de desarrollo, ¿no? Entonces, la necesidad de mejorar la calidad del gasto público tiene que ver con esto, o sea, que nosotros tenemos indicadores, tenemos uno de los peores Ginis del mundo, por ejemplo, y esto se resuelve con una inversión pesada en educación. O sea, cuando hablamos de infraestructura no es solo puertos, aeropuertos, es una infraestructura también que nos permita que nuestros recursos humanos tengan otro nivel de formación. Nosotros todavía tenemos analfabetismo funcional en adultos, lo cual es una agenda que en América Latina prácticamente no existe. Entonces, ¿por qué es la principal crítica, digamos, a esta visión de esta ley, tanto de la antigua como de la nueva? Que básicamente miran el precio final que se paga y no miran el costo total. Esto es una visión jurídica de la compra, en donde básicamente hay que ver si tiene los sellos adecuados, etcétera, etcétera, o las firmas o los procedimientos, siendo que la compra pública se trata de gestión, se trata de gestión eficiente. Entonces precisamos tener una visión integral, en donde entendamos que la compra es un tema de gestión estratégica de suministros, es una cuestión de incentivar el desarrollo local en determinadas áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, lo cual aquí habíamos conseguido avanzar bastante y habíamos conseguido mostrarle a los órganos de control muy por la conducción que el SEBRAE hizo sobre esto. Tuvimos una ley muy categórica, digamos, en donde una parte de la compra pública tenía que venir para la micro y pequeña empresa. En el comienzo los órganos de control fueron una oposición total a esto, porque entendían que ahí quebraba la isonomía. Hubo un trabajo enorme encima de ellos explicándoles de que teníamos, de que la compra pública, la retención de la masa monetaria en un determinado territorio provocaba un conjunto de externalidades positivas que deberían ser evaluadas. Entonces, si la pequeña y media empresa local cuestan 2 o 3, hasta 5% más caro, pero retienen una masa monetaria, yo con esto acabo teniendo otras externalidades, como por ejemplo, tengo menos salarios de desempleo para pagar, porque yo tengo una espiral positiva de una economía, digamos, que se mantiene y que tiene un flujo de caja interesante, a partir de la retención de una masa monetaria en determinado territorio, recordando que Brasil es un país continental y esto tiene una diferencia enorme. Esta descentralización para algunas familias de productos y de servicios y la retención de la compra local es muy importante para tener un desarrollo capilar de las diferentes regiones y territorios. Entonces, esto fue un largo trabajo. Finalmente entendieron de que también había una ley, que era esta ley de la micro y pequeña empresa, que precisaba ser obedecida, digamos, y en este sentido una parte de la compra pública tenía que ser retenida para la micro y pequeña empresa. La mayor parte de estas conquistas las vamos a perder con esta nueva ley. O sea, años de trabajo explicando una serie de cosas las vamos a perder de nuevo con esta nueva ley. La nueva ley básicamente es, digamos, es un aumento de la carga burocrática sobre la compra pública. Nosotros tenemos una madurez grande del sistema electrónico de compras del momento de la licitación, del pregão, digamos, o de la compra directa, etcétera, pero este tema, digamos, de nuevo acá tenemos una vuelta en el tiempo, digamos, y esta nueva ley se enfoca mucho más en el aspecto, digamos así, en esta judicialización de la política que tenemos en Brasil o en este aumento de la dictadura del control que Brasil tiene. Insisto, es muy importante tener control, pero jamás
ser dirigidos por el control, porque si el control cuesta más caro que la ejecución, el país no consigue caminar, que esto es lo que pasa en Brasil. Por eso es que nosotros solo retrocedemos y no avanzamos. Entonces, básicamente, así son temas muy técnicos que yo le voy a hacer una rápida pasada, digamos, y al que les interese después lo podemos conversar. O sea, lo que quiero decir centralmente es que esto es un aumento, digamos, de toda la carga, o sea, herramientas que teníamos que agilizaban la compra, como carta convite o toma de precios, fueron extintas. Entonces, en realidad, ahora conseguimos tornar todavía más burocrático el proceso de compras. Y esto, ¿saben lo que pasa? Que esto implica en algo muy grave. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos, a partir del año pasado, el BID aprobó un proyecto que se llama Profisco 2, que más o menos colocó $1 billion en los gobiernos estaduales brasileños. El proceso de licitación es tan moroso, que los términos de referencia que están siendo licitados ahora fueron escritos 5 años atrás. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy en una lista corta con mi empresa de una licitación en Mato Grosso Sur que dan ganas de llorar. Cuando uno lee el término de referencia se da cuenta que fue escrito en 2007-2008 con mucha suerte, y básicamente lo que se está licitando ahora no tiene nada que ver con los problemas actuales. O sea, es tan atrasado y tarda tanto. Un ejemplo peor todavía. Yo el año pasado, en marzo del año pasado, gané una licitación en el estado de Ceará para la Secretaría de Salud para hacer análisis ex ante y ex post de políticas públicas. Tardaron un año, y era modalidad BI, un año desde que ganamos la licitación hasta que finalmente el contrato fue publicado en el Diario Oficial. Y esto solo porque faltaban las comas, el sello de cosas irrelevantes en un momento con esta madurez digital. Ahora nosotros iniciamos el análisis ex ante de un proyecto que ya tiene 3 años. Entonces, esto es imposible. Por eso es que o cambiamos de una forma drástica esta dictadura del control, porque esta es la única explicación. Si ustedes supieran la cantidad de procedimientos burocráticos desde que gané una licitación hasta que fue publicada en el Diario Oficial, dan ganas de llorar, y no había argumentos, eran todas cuestiones estúpidas, formales, que se resuelven esto. O sea, el proceso ya es digital, no tiene absolutamente ningún sentido mantener esto. Entonces imagínense, ¿para qué sirve hacer un análisis ex ante 3 años después de que el proyecto exista? Entonces, esto es la mayor parte de las licitaciones hoy. Yo dirijo una empresa consultoría que gana casi todas las licitaciones que se presentan. Los términos de referencia que tenemos están atrasados históricamente, o sea, se refieren a una realidad que ya ni siquiera existe, y tampoco es relevante las consultorías que se están proponiendo hacer, porque los problemas del siglo XXI son otros, los problemas después del COVID son otros, y seguimos con esto empeorando cada vez más. En lugar de haberse aproximado de lo que es la forma de contratación del BID Banco Mundial, que es una forma simplificada, es una forma que se usa cada vez más, digamos, en donde uno pide propuesta técnica a una empresa, no hace a toda la sociedad trabajar en propuestas técnicas que sabemos que, o sea, se hace una preselección y se elige por calidad y precio, una empresa se pide esa propuesta. No, nos alejamos totalmente de esto, que es una de las mejores prácticas en el mundo. En fin, en realidad yo no veo, hay algunas cosas también bastante graves. En un país como este, continental, hay un intento del gobierno federal de centralizar la compra de todo lo que toque dinero federal en el portal del Comprasnet, que lo están transformando en una especie de marketplace, pero desarrollado por ellos mismos. Eso en Brasil sería una tragedia, porque básicamente se retiraría la capacidad de utilizar a la compra pública como mecanismo de desarrollo local, lo cual básicamente todos los países de la OCDE lo usan, ¿no? Entonces, Brasil está queriendo entrar a la OCDE, alejarse de eso, o sea, cada vez más el proceso de compras se aleja de las mejores prácticas, en lugar de aproximarse. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente una cosa es concentrar la compra de aviones, otra muy diferente es la compra de tomates. Lo que pasa es que la ley no lo trata diferente.
La ley trata igual a la compra de tomates que a la compra de aviones. Otra cosa muy grave de la nueva ley. Empeora esto que ya era una tragedia. Entonces, ¿por qué es importante que los tomates se traten diferente? Porque básicamente lo que se hace con esto es generar capacidad de desarrollo local. Países como República Dominicana, por ejemplo, que tienen una de las mejores prácticas de contrataciones públicas, yo la uso, yo doy clases en varias universidades y siempre hablo de República Dominicana. Tienen un canal del YouTube y básicamente utilizaron de una forma muy inteligente la capacidad de compra del Estado para poder desarrollar economías locales. ¿Y por qué esto es importante? Porque básicamente el Estado tiene un papel, o sea, la compra pública es un medio, la compra pública no es un fin. Y otro de los errores de la nueva ley es que de nuevo centraliza y trata a la compra pública en una ley de 200 artículos en el eje de su propia vida y de su autogestión, en lugar de colocar a la compra al servicio de la entrega de políticas públicas. Entonces, por ejemplo, República Dominicana compra zapatos dominicanos, no compra zapatos chinos, ¿está? Bien, nosotros tuvimos a alguien muy brillante en Brasil que decidió que Brasil abra todas sus licitaciones internacionales, sus licitaciones a licitaciones internacionales. Ningún país de la OCDE lo hace, no existe eso. Díganle a los coreanos que compren de los chinos. O sea, la compra pública es una herramienta de desarrollo. Roosevelt, con el Buy American Act, descubrió eso allá atrás, ¿tá? Entonces, este es el punto. Es mentira, es una falacia, que el aumento, la abertura a licitaciones internacionales disminuye la corrupción, eso es, y que disminuye el precio. No hay ningún estudio científico que pueda probar esto. Entonces, esto de nuevo, esas falacias políticas que alguien vendió y alguien la compró por total ignorancia de qué se trata el proceso. En fin, yo como en realidad solo tengo críticas a esto, yo lo que quería ahora es pasar para otra cosa que eso sí me parece una buena noticia, que es lo siguiente. Así como les contaba de que tenemos digamos, estamos en un proceso con de Profisco, del BID, en donde hay un BID siendo licitado para modernización del área facendaria, de las secretarías de Hacienda, ¿no? Modernización de la parte de ingresos y de gastos, etcétera, etcétera. En mi visión, la modernización ya no es más posible ni necesaria. Modernizar esto, disculpen, esto no tiene modernización posible. Hay que innovar de una forma disruptiva porque nosotros no tenemos cómo continuar manteniendo un Estado del tamaño del Estado brasilero en esta situación económica que tenemos. Nosotros tenemos una desigualdad enorme entre los salarios de los empleados públicos y la seguridad del funcionario público comparada con el sector privado. Es uno de los países más injustos en el mundo en esto y básicamente tenemos salarios que son básicamente ridículos. Nosotros tenemos inclusive en la Constitución un techo constitucional para los salarios, para que se den una idea de lo que es esto de grave, solo que el sistema judicial, 74% del sistema judicial en Brasil gana arriba de ese techo constitucional, o sea, gana más o menos 10, 12 mil dólares, en un país con los indicadores que nosotros tenemos económicos. Los órganos de control, tanto el sistema judiciario como las controladurías, como los tribunales de cuenta, tienen salarios completamente desfasados del sector privado. La pirámide de impuesto a las ganancias en Brasil, la punta de la pirámide son empleados públicos. Entonces, esto es otro de los motivos por los cuales yo vengo diciendo que este Estado tiene que ser reinventado de una forma radical. Básicamente, este Estado no cabe más en la economía, no hay una variable de poder continuar aumentando impuestos, porque ya en una situación como la que tenemos de parálisis económica, aumentar impuestos no parece ser el camino más indicado. Por otro lado, esta desigualdad estructural, digamos, que tenemos de empleados públicos con salarios altísimos, con seguridades muy tranquilas, hace que una parte de los empleados públicos estén de vacaciones remuneradas en su casa con el COVID y el resto de la sociedad matándose para pagar porque los impuestos no han sido reducidos ni suspendidos. Varios países tuvieron suspensión de impuestos, Brasil no tuvo, entonces continuamos pagando todos los impuestos que se pagaban a pesar de la parálisis económica. Entonces,
Lo que sí, y ahí quiero dar no solo una buena noticia, sino también aprovechar para hablar de lo que me parece son las principales tendencias en la innovación de compras públicas. Yo tuve el placer de ser contratada ahora por el Banco Mundial para ayudar a escribir una serie de cartas consulta para crear un nuevo proyecto de préstamo que se llama Progestone, va a competir con el Profisco del BID, digamos, pero básicamente me contrataron para que yo ayudara a colocar una agenda de innovaciones disruptivas en la compra pública. Conseguimos, ya tenemos la aprobación del Tesoro y ya tenemos la aprobación de 2 estados, entonces esto probablemente va a marcar un nuevo camino, digamos, en el área de innovación de las compras públicas. Lo que yo hice fue navegar en el espacio que me dejaba esa nueva ley de compras, que, como insisto, es una catástrofe para Brasil. Entonces, todo lo que me permitiría navegar haciendo innovación y sin contestar esa ley, pero entrando en espacios que no se parezcan a tener que aplicar esa ley absurda. Entonces, yo diría, y se está viendo, ¿no? La pantalla, básicamente, sí, y con esto voy a cerrar, son 2 slides un poco para contarles lo que en mi visión es la tendencia, lo que uno tendría que hacer realmente como agenda de innovación en sector público. Yo vengo hablando ya desde 2017 de la importancia de pensar en proyectos de blockchain para compras públicas. Lo que tiene el blockchain es que me permite hacer varias cosas con una única innovación me permite innovar de diferentes formas. Una de ellas, nosotros tenemos ya un sistema del Banco Mundial funcionando, que se llama Sistema Online de Licitaciones, en donde básicamente lo que hay, nosotros introyectamos el control al momento del planeamiento de la compra. Entonces generamos una plataforma muy simple visualmente, en donde quien compra básicamente tiene asignado y solo puede realizar compras en determinados ítems de productos a un determinado precio. Los proveedores también, o sea, voy a dar un ejemplo, una escuela, la directora puede comprar leche y pan con ese sistema, pero no puede comprar cerveza y vodka, ¿tá? Y lo mismo el almacén de la esquina, solo le puede vender. Entonces, en realidad lo que hicimos es una plataforma muy simple, en donde es como si hubiéramos generado el registro de precio antes, los registros macro, los contratos macro, en donde ya predeterminamos para cada programa, para cada ítem, lo que puede ser comprado y a qué valores. Esto es una plataforma muy simple, tanto celular como web, y cuando esto se termina de realizar esta compra, básicamente se registra en blockchain. Entonces esto me permite tener inclusive un cierre de la operación en un libro razón mundial con sello del tiempo, que esta es una de las características de blockchain. Con esto básicamente el control interno, externo y social se dan en el mismo momento que realizo la compra. Con esto realmente no tiene ningún sentido mantener estructuras tan ridículas como las que tenemos nosotros sobre tribunales de cuentas. Los tribunales de cuentas son médicos legistas en Brasil. Ellos desentierran a los muertos y después te saben decir si se asfixió o se murió con una bala 38. Lo que pasa es que el país paga muy caro por esto y la verdad nos cuesta un valor que no tiene sentido histórico. En mi visión, los tribunales de cuentas son una obsolescencia histórica. Tienen que ver con épocas, con estructuras coloniales, que la verdad no tiene nada que ver con el siglo XXI. Hoy se hace auditoría y control de otra forma en todo el mundo. Los países que no tienen tribunales de cuentas no son más o menos corruptos. Básicamente los tribunales de cuentas no tienen más sentido lógico en la medida en que hoy la contabilidad, la auditoría se hacen on time, cuando yo quiero hacerlo, si tengo madurez digital, y en sistemas como estos, como el que estamos proponiendo con blockchain, básicamente no existe la posibilidad de hacer corrupción porque no tengo cómo elegir un ítem que no está preseleccionado y precadastrado. Entonces, si yo ya hice este proceso anteriormente, las verificaciones, esto nos permite una agilidad enorme, no solo en la elección del ítem, etcétera, etcétera, sino en la propia ejecución de ese presupuesto, ¿no? Y en este cierre contable. Entonces también lo que tiene blockchain es que nos permite una nueva forma de hacer contabilidad pública y desde ya auditoría y control, ¿no?
estamos trabajando mucho en ayudar a que el flujo de compra se simplifique, porque básicamente lo que tenemos hoy, esta morosidad absurda, años en realizar, en salir de una decisión de compra hasta comprar, esto nos cuesta muy caro como país, además porque muchas veces, como se tarda tanto, después se hacen compras emergenciales y se paga cualquier cosa. La culpa de la compra emergencial es porque realmente tenemos un sistema tan obsoleto que no nos permite, y esto no tiene nada que ver con el electrónico, porque la mayor parte de las compras en Brasil se hacen con medio electrónico. Lo que pasa es que lo que se hace electrónico es simplemente la licitación, no el proceso integral de la compra pública. Por eso es que este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer. O sea, la desburocratización y la simplificación del flujo procesual es lo más importante. O sea, la compra pública es un tema de gestión pública, no es un tema jurídico. Y en Brasil todavía parece que es un tema jurídico. Esto es uno de los grandes problemas. Las compras verdes y de sostenibilidad, nada nuevo, todos tenemos una agenda de esto. Básicamente es necesario cambiar catálogos, cambiar la forma de mirar la compra, porque la compra verde a veces puede ser más cara en el ítem, digamos, el precio que se paga, pero cuando miramos el conjunto de las externalidades, acaba siendo la mejor compra. ¿Por qué? Porque básicamente, ejemplos, hacer asfalto con residuos de neumáticos, básicamente lo que hace es que me retira toda una cantidad de trabajo necesario en lo que es el manejo de residuos sólidos. Entonces, esta es un poco la visión que, de nuevo, es muy difícil convencer a los órganos de control, pero este es el camino evidente, ¿no? O sea, cuando fuimos cambiando la iluminación incandescente para LED, había que discutir y explicarles a los órganos de control que en realidad no era más caro, era más barato, porque en realidad yo tengo, el ítem es más caro, pero tiene una vida útil de 30 años, la incandescente de menos de un año. Entonces, con esto eliminábamos una serie de costos, inclusive de mantenimiento. También tenemos, digamos así, la centralización de la compra pública. Esto es una tendencia, todos los países de la OCDE la tienen, y aquí algo que es importante, es la centralización de la inteligencia de la compra, no la centralización de la compra, ¿no? O sea, tener en cada instancia una central de servicios compartidos, la única forma de comprar bien es saber lo que estoy comprando, y ahí, si no hay una centralización de la inteligencia, esto es imposible. No hay ningún país de la OCDE que no esté centralizando compras y que no esté creando centrales de servicios compartidos. La descentralización de algunas familias de productos y servicios es importante, pero después de tener centralizada la inteligencia, ¿tá? Porque es la única forma que yo tengo de realmente saber lo que estoy haciendo, saber lo que estoy comprando. Y esa centralización también tiene que ver con la revisión de catálogos y la reducción de los ítems que se compran. Sin esto, no hay cómo hacer una buena compra pública. Entonces, los shared service, aquí nosotros, el primer estado que tuvo shared service fue Minas Gerais. Básicamente, esta es una tendencia cuando uno ve cómo compra tecnología Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, la compra en un shared service. Entonces, ese es un tema que, de nuevo, o sea, se está colocando en la agenda, y hay una tendencia muy clara en Brasil. La mayor parte de los gobiernos estaduales están caminando por una centralización de la compra pública. Después, todos estos temas que estoy colocando están dentro, ya aprobados, de las cartas consultas para el proyecto. Entonces, esto ya no es futuro, esto va a ser presente, digamos, ya a partir de este año en la mayor parte de los estados que adhieran a este proyecto del Banco Mundial. Inteligencia artificial y compras públicas. Bueno, básicamente hay cosas que son, yo les doy un ejemplo. Recibí la semana pasada un pedido para hacer presupuesto en una licitación en Perú. Yo, la verdad, no sé cuál es el sentido de continuar preguntándole al proveedor el precio, porque uno ya sabe que esto se hace para formar precio de referencia. Entonces, cualquier proveedor lúcido
ponle un precio mucho más alto de lo que está dispuesto a, digo, yo dirijo una empresa, o sea, no tiene sentido. Entonces, preguntarle al proveedor, además esto ya sabemos que no funciona y que cuesta muy caro, poner a alguien que llame y que pregunte, señor, ¿cuánto usted cotiza el precio del tomate? ¿Cuál es el sentido en el siglo XXI de hacer esto? Yo no lo consigo entender. Entonces, utilizar Big Data y usar el histórico de la factura electrónica es lo más obvio que se puede hacer. Llamar a esto inteligencia artificial a veces hasta me duele, digamos, mentalmente, porque en realidad no es tanto inteligencia, es medio intuitivo. O sea, eliminar esta necesidad de áreas enteras del gobierno que gasten tiempo y dinero para preguntarle presupuestos al proveedor, esto no tiene sentido lógico. Entonces la herramienta, una de las cosas más naturales, acá ya se viene haciendo hace muchos años, es que se use la información del Google, de cuánto, o sea, hay un cruzamiento de informaciones, tanto de la factura electrónica como de la propia información de Internet, o sea, para formar precios de referencia. Entonces, esto es una de las cosas que parece obvio, pero no es, y esto cuesta muy caro. Hay muchos gobiernos que todavía tienen gente llamando por teléfono, ¿cuánto, señor? ¿Cuánto me da el presupuesto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Un poco el Estado realmente precisa si enfocar en las cosas que son centrales y que agregan valor. Esto no agrega absolutamente ningún valor y cuesta mucho dinero. Entonces, la inteligencia artificial, para esto, la parte de elaboración de contratos, digamos, es otra de los grandes usos de blockchain, que es los smart contracts. ¿Qué es un smart contract? Nada más que un software, digamos, es un contrato en donde están aplicadas reglas de negocio y son aplicadas con la característica que un software tiene. O sea, la máquina dice sí o no, la máquina es binaria, la máquina se equivoca menos que las personas. Por eso es que tiene un sentido enorme, en lugar de continuar haciendo gestión de contratos como se hace hoy, hacer gestión de contratos con smart contracts, que es una herramienta ya totalmente disponible dentro del blockchain. Con esto de nuevo, o sea, deja de tener sentido tener control posterior, porque el control se da en el acto anterior a la elaboración del contrato. Un smart contract ya tiene reglas de negocio que no pueden ser cambiadas. Entonces, esa es un poco la idea, digamos, de lo que es utilizar inteligencia artificial a la compra y, en este caso, digamos, a una de las cosas más importantes que es el smart contract. Hablar de strategic sourcing, básicamente hacer una buena compra depende de cómo se dimensione la demanda y de cómo se determine qué es lo que se compra y qué es lo que no se compra. Entonces, básicamente es esto, o sea, nada nuevo, o sea, dejar de comprar impresoras y pasar a contratar servicios de impresión, o mejor que contratar servicios de impresión, hacer cero papel, básicamente. Entonces, el strategic sourcing nos cuestiona sobre qué es lo que estamos comprando y cómo lo compramos. Y, claro, desde ya, siempre repensando de una forma radical, porque lo que precisamos hacer es gastar menos y mejor. Esta clasificación en familias de productos y de servicios es algo fundamental, porque básicamente esto es lo que nos permite entender cuáles se gana escala si se compran concentrados y cuáles no se gana escala. Entonces, esto hace parte de este análisis de strategic sourcing. La parte spend analysis, básicamente utilizando inteligencia artificial, utilizando big data, utilizando cada vez más análisis más automatizados, es lo que hay que hacer para varias cosas. O sea, esta es la forma de prevenir corrupción, no es con los tribunales de cuentas. Aquí yo consigo ver y cruzar informaciones de un CNPJ, como decimos aquí, un RUC, digamos, con el DNI de alguien. O sea, la forma que tenemos hoy de prevenir corrupciones con más inteligencia artificial y no con más gente haciendo control de la compra. Entonces, esta parte del spend analysis es la que nos permite realmente tener grandes tendencias de análisis de la mejoría de la calidad del gasto público, etc. Y aquí, acá por último, que se me va a ver qué es lo que, déjeme ver cuál es una cosa genial que conseguimos meter en el proyecto, me costó mucho, pero lo conseguimos,
Yo 2 años atrás fui invitada por el BID a Washington a participar de un evento que era así como el primer encuentro de innovación en las compras públicas. Fue un evento en donde había 120 países, estaban todos, el BID, el Banco Mundial, el Banco Asiático, todos los bancos y todos los organismos multilaterales, y yo aprendí un montón en ese momento. Una de las cosas que yo aprendí es que China usaba Alibaba, el gobierno chino usaba Alibaba para hacer compras. Entonces, en lugar de innovar la compra, lo que hizo fue licitar marketplace, ¿no? Y ahí yo realmente estoy convencida de que esto es la gran solución. O sea, el día que nosotros utilicemos Mercado Libre, Amazon, etcétera, etcétera, externalizamos una cantidad de cosas fantásticas, que es lo que me parece, Igor, que está haciendo Chile. Por lo menos Dorita me había contado que iban a usar el Mercado Libre en el Chile Compras. Este es el camino, este es el camino. El Estado, la compra pública es un medio, no es un fin. No tiene sentido tener áreas gigantescas de compras públicas. Si yo utilizo Amazon o Mercado Libre, la actualización de catálogos, la gestión de stock, la prevención de fraudes, es hecha muchísimo mejor por estos marketplaces privados, muchísimo mejor que lo que el sector público puede hacer. Entonces, realmente a mí me parece esta la apuesta más importante. Aquí tuvimos una discusión, en el comienzo casi me quería matar, me decían los órganos de control, no, no se puede, no se puede. Pero sí se puede, les mostramos que se podía. ¿Por qué? Porque acá en Brasil nosotros ya tenemos portales de pregón que son hechos, o sea, hay empresas que tienen sistemas de pregón electrónico, de subasta, y quien paga es el proveedor para participar. El Estado simplemente lo usa. Entonces el Estado puede usar el sistema de compras net del Banco de Brasil o puede usar estos marketplaces privados, que básicamente quien paga es los proveedores pagan X para participar por mes. En el mismo sistema podemos directamente externalizar y comprar usando marketplace, sea Mercado Libre, sea Amazon.com, y pueden desde ya ser varios, separarlos para que no se concentren en uno solo. Entonces conseguimos aprobar esto dentro del proyecto y yo creo, estoy muy optimista, creo que ya tenemos hasta el año que viene varios estados que van a utilizar esto, en lugar de continuar gastando fortunas reformando sus propios portales de compra pública. Yo creo que esto es un rápido pantallazo de la visión de qué es lo que está pasando en Brasil. Y bueno, estoy aquí para preguntas y escucharla. Florencia, muy buena su presentación, estupenda presentación, muchas ideas innovadoras, muchas cosas que estoy de acuerdo también. Já estou buscando outro emprego, porque Tribunal de Cuentas, já sabemos que não há futuro para Tribunal de Cuentas. Hay que cerrarlo. E me gusta muito a ideia de utilização de blockchain, de smart contracts, marketplace, que já estamos conversando acá um pouquinho sobre tudo isso. E vou estudar um pouquinho mais também sobre estes assuntos que são disruptivos na área de compras públicas. E como tu bem hablaste, a licitação não é um meio. E as pessoas que acá estão não as pensam assim. As pessoas pensam que a licitação é o fim de tudo. Não, a licitação é só um meio para abastecer a administração pública, para atender o interesse da sociedade. Esta é a verdade. Então, creio que temos que cambiar muitas coisas. Gracias por tu presentação. Sí, es un soporte. Nosotros damos soporte a las operaciones de los procesos, porque en sí el ciudadano necesita una demanda insatisfecha que tiene que ser rápida y oportuna, ¿ya? Y lo que señala Florencia, me acuerdo en el 2017 cuando viniste, lo vimos, no obstante han pasado una cantidad X de años, y esperemos que el proyecto, en el caso de Chile, el proyecto de que estamos incorporando ahora al Parlamento, se vea en estas materias. Comparto plenamente que el sistema de abastecimiento tiene que ser ligero, ¿ya? Porque mientras más ligereza se le da más oportunidad que al final el beneficio ciudadano de la pensión, de la salud, de la educación, llegue más rápido al ciudadano. Y al final, y eso es lo que nos va a interesar en el periodo post-COVID. Así, Florencia, muy agradecido. Eduardo, te doy la palabra. Gracias, disculpen por el comentario. Gracias, Igor.
Então, eu vou apresentar Bárbara em português. Bárbara Cristal é formada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela atua na área de Políticas Públicas de Defesa Nacional e também na área de combate à corrupção e promoção da integridade pública. Atualmente integra a Controladoria Geral do município de São Paulo e, no momento, atua como coordenadora de auditoria interna. Desde 2014, a Bárbara exerce a função de líder de pesquisa na área de Políticas Públicas de Defesa Nacional do Laboratório de Segurança Internacional e Defesa Nacional da Escola Superior de Guerra. Em complemento, ela é conselheira fiscal da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Bárbara, seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação tê-la aqui. A palavra está contigo, tá bom? Bom dia a todos. Só atualizando meu currículo, tá? Hoje eu estou na área do Sagres, né? Estou na área de inteligência e contra-inteligência, né? Eu já atuei na Corregedoria do Estado de São Paulo, fazendo planejamento estratégico da nova Corregedoria. Depois eu fui implementar, né, a nova Auditoria do Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. São aí auditorias milionárias, aí, em volta de 10 milhões em diante. E depois, futuramente, eu fui de fato para essa linha de inteligência, que é a que a gente vai comentar aqui hoje. Está muito bem casado aí com o que a Florência falou. Para vocês terem uma noção, né? Essa parte de operações especiais e matrizes de risco, elas avançaram muito, né? Se vocês derem uma olhada aí nas coisas que a gente, quando me pediram o mini CV, eu mandei vários sistemas hoje que tem muito a ver com o que a Florência disse. Para vocês terem uma noção, essa linha de inteligência artificial, a gente já tem uma premiação no MIT desde 2017, que ela faz toda a análise de fraude e irregularidade do Brasil inteiro, de todo o gênero Covid. A gente, não só gênero Covid, mas todos os crimes contra a administração pública. Tem uma noção, a gente consegue analisar aí 10 anos de um município, 10 anos de um estado, e de um estado, de todos os municípios daquele estado, em segundos, em segundos. Então, de fato, a gente tem entregue aí relatórios de 15 milhões, 20 milhões, 40 milhões de reais, que analisam, em média, aí 9 bilhões, 10 bilhões em valores. Então, esse perfil que a Florência colocou é a nossa atualidade, tá, gente? Os órgãos de controle, eles ficaram muito para trás, muito para trás. Pra ter uma ideia, a gente tem demanda de vários órgãos de investigação que já testaram o nosso sistema e que eles falam, nossa, a gente ainda não tem essa tecnologia para implementar na nossa instituição. E, às vezes, não tem verba para implementar. Essa também é muito verdade. Às vezes, eles têm interesse, querem implementar, mas tem ali problemas orçamentários. E aí, o que acaba acontecendo na prática é que outras instituições, ou o próprio município, ou as câmaras municipais, acabam comprando os relatórios e fazendo suas CPIs internas e encaminhando aos demais órgãos. Então, essa é uma realidade hoje no Brasil, tá? Pra vocês terem uma noção, eu falo para vocês assim, sem sombra de dúvida, o que a Florência colocou da questão das compras públicas serem monitoradas, tanto essa linha que a gente tem aí dos perfis de sistemas de fraude e irregularidade, eu concordo em 100% com ela, o controle ele não pode ser posterior, não faz sentido o controle ser pago para agir posteriormente, não faz sentido, é uma máquina muito cara, que ele tem que ser preventivo e concomitante. E por inteligência artificial, isso é muito mais forte hoje, muito mais forte hoje. Você tem uma noção? A gente consegue aí implementar numa cidade, num estado, mesmo como o Rio de Janeiro, né? A gente implementa e você consegue pegar todos os contratos, todos os pagamentos, todos os fundos e ver na tela, tempo a tempo real, tempestivamente, o que acontece e o que não acontece. A gente fez uma análise de quantos municípios trabalhavam com empresas apenadas. Eram praticamente todos. Você pegando aí um escopo de 10 anos, então são informações que elas são facilmente, né, verificáveis e, infelizmente, na área de compras, isso vai passando. Infelizmente, a gente tem pessoas da área de compras hoje que elas não têm a capacitação correta para estarem na área que estão. E mais do que isso, né, ninguém comentou aqui, mas a função de gestor de contrato e fiscal de contratos, que é extremamente importante. Nesse momento do gênero Covid, eu falo para vocês, para mim é até vergonhoso falar isso, sou muito realista. Não tem lógica nenhuma o controle estar em home office em várias regiões do Brasil. As pessoas estão morrendo não é só por conta da doença em si, é por conta de um não controle do que foi entregue, de um não controle do planejamento que foi realizado nos municípios. Então, assim, quando a gente ouve falar, não teve entrega de respirador, não tem oxigênio, isso é completamente planejamento de compra, gente. Isso completamente tem a ver com a contratação. E sim, é uma função do controle fazer isso.
A função fiscalizatória é uma função baixa do controle. Baixa ou não baixa, num orçamento de guerra, onde é extremamente necessário, né? Você tem aí um controle fomentando o controle, que sim, a Constituição permite o controle ser provocado para fomentar controle, isso não está acontecendo. Então, assim, a gente vê também, e eu espero né, obviamente, não que a sociedade em si, mas que os próprios gestores, presidente, governadores e prefeitos, não sejam só punidos, né? Porque existiu corrupção, quando você colocou da legislação, a legislação ela tentou ser o mais flexível possível para que facilitasse as compras. No entanto, ela gerou aí oportunidades gigantescas para quem de fato está combatendo, está de fato fazendo corrupção. Eu até tiro o sarro, eu falo, olha, quem tem que combater corrupção está home office, mas quem está fazendo corrupção está indo presencialmente. Talvez a função seja mais essencial. Então, assim, eu me preocupo muito. Não tem lógica hoje a gente ter no Brasil esse controle, tá? Tanto interno quanto externo, não concomitante, né? Esse é o momento que o controle tem que dizer aqui veio, né? Esse é o momento que o controle tem que dizer veio. Um ano depois, a gente querer depois dizer, olha, depois de 2, 3 anos, olha quantas compras foram feitas erradas, olha quantas pessoas morreram porque não tinha oxigênio por que fecharam os leitos? Não tem lógica isso para mim, não tem nenhuma. Você tem uma noção? Eu tenho uma live com o corregedor do Estado de São Paulo, há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, tá? E a gente falou, os hospitais de campanha serão abertos e eles não terão aí, serão fechados e não terão aí analisada a segunda onda e nem a terceira onda, que são as doenças represadas. Não tem lógica o controle não está recomendando sobre isso, não tem lógica o controle não está monitorando sobre isso. Então, assim, são várias falhas da execução, sim, são várias falhas do planejamento, sim, mas também tem as falhas de controle, que é uma possibilidade, sim, inteligência artificial ser utilizada, tá? Quando a Florência disse aqui sobre a questão de corruption free, que a gente chama, que é o quê? O que ela colocou aí de Big Data, Machine Learning, né, que a gente já utiliza isso há muitos anos, a gente também usa isso para a linha de governança, que é o quê? Você, em todas as compras, você conseguir verificar do primeiro momento até o último momento se não teve irregularidades ou fraudes ou desvios monetários daquela compra. Isso a gente já faz isso há 2, 3 anos atrás, tá? Essa linha de governança. E a linha, de fato, que é a linha de combate à corrupção, que é a nossa linha mais forte hoje, a gente consegue ver todos os sócios de uma empresa, a gente consegue ver a gente tem mais de 1.000 indicadores, são 350 bases, 9 robôs. Então, você tem uma noção, a gente vasculha aí grandes redes de corrupção, principalmente quando necessita observar, porque como você trabalha no tribunal, você sabe disso. Uma empresa que ela faz uma irregularidade, ela não faz uma irregularidade de apenas um município, ela faz em vários, né? E tem toda uma questão também de apadrinhamento político, aonde aquelas empresas atuam e quais são ali os partidos que estão e qual que é o perfil da fraude, né? Então, isso é muito recorrente. Para quem trabalha nessa área, esse é um dia a dia bem comum. Só que acontece por inteligência artificial, isso fica muito às claras. Eu acho que, de fato, quando a gente fala aqui de compras públicas, eu tenho todo o interesse que o Brasil ele entre na linha de chart seats, que é o quê? Utilizar legislações mundiais que dão certo. Quando a audiência coloca que o Brasil está muito arcaico, ele está mesmo. E tem um segundo lado, que é o que ela colocou, que eu também gosto muito dessa linha, que é a linha de empoderamento local. Não adianta eu não gerar emprego e renda de forma municipal, eu preciso disso. E é óbvio também que não dá para a gente comparar uma contratação de software, de avião, de iluminação com tomate, né? Quando a gente lê a legislação, fica muito complicado. Como é que um cara que vai comprar tomate vai fazer uma matriz de risco? Não bate, não tem lógica. Isso é uma compra muito complicada, é uma compra muito burocrática. A gente não está no momento para isso. Então, assim, e acho que nem deveria ter nem essa discussão, porque ela não faz a menor lógica, de fato. Ela não tem, na prática, ela não vai ser executada, né? Vai ser pior do que um PPA de gaveta. Não vai acontecer. Então, o que a gente espera, de fato, é que o Brasil comece a se desenvolver tecnologicamente. E isso que a Florência colocou também é muito forte. Eu tenho várias palestras que eu já dou, em vários cursos que eu já dou, o controle, tanto interno quanto externo, quanto a Polícia Federal, quanto o Ministério Público, eles vão ter que se adequar à tecnologia da informação, vão ter que se adequar à inteligência artificial. Por quê? Porque não faz sentido
hoje você atuar só no posterior. E mesmo no concomitante, você tem que ter elementos de materialidade muito mais aprofundados, para que sejam incontestáveis. Né? Quando a gente começou a ver aqui muita questão de quem faz investigação sabe disso. A investigação, quanto mais materialidade ela tiver e quanto menos subjetividade ela tiver, melhor. E tanto a linha de Big Data, a linha de blockchain, a linha de machine learning, ela te dá essa materialidade matemática, que às vezes você tem que restringir um pouco mais sua amostragem, mas ela fica, de fato, uma amostragem incontestável. Então, a gente sempre tem que buscar isso, né? A gente tem que se blindar ao máximo como controle de não ter o risco, né? O risco de ter uma auditoria ou uma amostragem colocada em xeque. Na minha vida inteira, você tem uma noção, eu uso 2 tipos de análise, né? A sistemática e a sistemática, que é a denúncia pura. Se você perguntar para mim se eu gosto da denúncia pura, tanto para compras, tá? Ou para qualquer outro caso, eu uso muito pouco a denúncia pura. Eu junto a denúncia pura nas matrizes de risco. Isso eu faço, né? Como indicador somatório à matriz. Isso eu acho que faz total sentido, principalmente nas auditoриas de governança. Mas nas linhas de operações especiais e conformidade, que eu praticamente não faço mais, mas as linhas de operações especiais, ela é só mais um elemento quando você vai na unidade. Você tem que ter uma amostragem matemática que, de fato, te determine, numa CPI, ninguém vai contestar porque você escolheu uma compra, por que você escolheu aquele processo, por que você escolheu aquela amostragem. E se por acaso te contestarem, você tem matematicamente todos os elementos para comprovar por que aquela unidade ou por que aquele contrato tinha maior vulnerabilidade. Então, assim, hoje, né, tanto essa linha de combate à corrupção de compras públicas, quanto essa linha preventiva, eu falo até mais, tá? Eu gosto muito também da linha de efetividade das políticas públicas, porque todas as compras elas foram feitas para alguma ação, né? E essa ação é a política pública. A gente tem que saber, teve impacto, teve efeito? Então, principalmente isso, tem compras que são realizadas que elas não fazem sentido, né? Na prática, a gente consegue observar que elas não têm sentido de execução, muitas vezes. Ela é comprada e ela é colocada lá. Quantas vezes quem faz só uma fiscalização básica vê que não foi implementada aquela política pública, o que foi comprado não foi, de fato, foi utilizado. E o que a Florência colocou também é um outro ponto. A gente tem que começar a discutir compras públicas de qualidade. Não adianta a gente querer ficar falando de menor preço no Brasil. Isso não faz a menor lógica, porque a gente vai ser sempre o Brasil do menor preço que se paga por fora, o que falta. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Todo mundo sabe que, na prática, a gente fala do eletrônico. O pregão eletrônico ele tem uma fraude conhecida como chama fraude coelho, que é a fraude em que a gente força no pregão eletrônico, né? Ter sempre uma empresa que ela vai dar um valor que as demais vão acabar desistindo, e aí depois ela vai ter umas 2, 3 que estão já em conluio, que elas vão participar e vão acabar ganhando. Então, assim, existem vários tipos de fraude, até as fraudes de pregão eletrônico. Então, ninguém hoje em dia é inocente de verdade. Quem combate corrupção sabe como se faz corrupção. Então, a gente tem que começar a discutir com qualidade das informações, principalmente essa questão dos indicadores. Eu gosto muito disso. Eu só trabalho com isso, tá? E esse perfil de inteligência artificial, para mim, enquanto ele não vier para os órgãos de controle, os órgãos de controle vão estar sempre atrás de quem está fazendo corrupção. Mas é sempre, mas não é 1 ano, é 100 anos, tá? É mais de 100 anos, na verdade. Vocês terem uma ideia, eu estou falando sério isso daqui. A gente tem entregue relatórios de municípios, gente, minúsculos, que eles têm mais de 15, 20 milhões, e que para o Tribunal de Contas, as contas estão aprovadas. Então, não tem lógica, né? O que acontece muitas vezes é, o prefeito vai lá, ele contrata o serviço, a gente entrega para ele os indícios de fraude, né? Ele consegue comprovar a fraude pelo Ministério Público ou por qualquer outro órgão, e no jornal, quem está se defendendo fala o quê? Ah, mas as minhas contas estavam aprovadas, não teve nenhum apontamento sobre minhas contas, não tinha irregularidade. Então, é muito ruim, né? Tanto quando eu estou no cargo, quando eu estou fora do cargo, é muito complicado a gente colocar em xeque os demais órgãos, quando essa análise poderia ser da forma preventiva, poderia ser da forma concomitante, ela não é realizada. Mas o que eu acho que é mais fundamental dessa discussão toda, tá? Eu acho que a gente tem que começar a estimular o Brasil
a de fato utilizar aí essa ideia de Smart Cities, porque elas vão vir muito forte com a linha de cidades inteligentes, que vão vir muito forte com a linha de governança inteligente e que vai acabar resultando aí nos avanços do combate à corrupção. Infelizmente, na realidade brasileira, eu já participei de várias palestras em que tinha pessoas do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro juntamente comigo, inclusive no Ministério Público, acho que há 2 anos atrás, que a gente foi mostrar, né, os maiores sistemas, né, de fraude e irregularidades do mundo, que foi, até tinha várias unidades que foram, unidades de vocês também foram mostrar vocês faziam da parte de matrizes de risco, né, que tinham como é que vocês calculavam, e quando a gente apresentou o nosso, muita gente não tinha ideia de o quanto a gente poderia estar avançado no Brasil com as informações detalhadas que tinham de máfias, de grandes máfias de corrupção brasileiras, né? Então, essa eu acho que é uma preocupação. A gente poder levar aos órgãos de controle uma combate à corrupção de qualidade. O que a Florícia falou é verdade. Não adianta o controle querer engessar a máquina. Não faz sentido nenhum. Ele tem que ser preventivo, ele tem que ser concomitante. Claro que o que passou, né? Óbvio que o que passou, ele tem que ser opinativo punitivo posterior, não tem jeito. Mas para quem está na gestão, ele tem que ter sinal de alerta. O prefeito ele não pode acreditar na impunidade, o governador não pode acreditar na impunidade. Ele tem que saber que tempestivamente tem sistemas que estão sim analisando as compras, que estão sim analisando a gestão dele, e que ele não é que ele vai estar amarrado. Eu acho que o controle ele teve tantas atribuições. Tem mais de 60 atribuições do controle interno, né? Quando a gente fala de ouvidoria, corregedoria, auditoria e controladoria, que hoje em dia é o perfil aí Banco Mundial, para a linha brasileira, que a gente fala que é a jabuticaba brasileira, que é o controle interno, quando a gente pensa nesse perfil de sistema de controle, são mais de 60 atribuições. Aí quiseram colocar várias outras questões, assédio moral, assédio sexual, foram colocando tantas coisas no controle que eu acho que ele se perdeu um pouco, porque o cerne do controle, o cerne do combate à corrupção, às vezes ele fica ineficiente dada a realidade. Então, acho que a gente tentou inovar muito em coisas que talvez não fosse o cerne da Constituição, que é a nossa atribuição. E eu acho que é o fundamental, a gente está se perdendo. Então, o que acontece o controle não é fazer gestão, mas ele tem que entregar os melhores relatórios e as melhores informações para quem é prefeito, para quem é governador, para quem é presidente, que ele possa tomar decisão ou não tomar a decisão, porque o risco político de tomar decisão ou não tomar decisão é dele, né? Tanto o risco também, talvez, de improbidade ou punitivo posterior, mas ele tem que ter a informação para ele poder saber, de fato, que decisão tomar. E mais do que isso, eu acho que tem que deixar claro para todos os prefeitos, para todos os governadores, que os órgãos, eles têm todas as informações de uma prefeitura, e não ficar implorando para a prefeitura colocar no portal de transparência. Para vocês terem uma ideia, eu acho que o Maranhão é um dos únicos estados em que ele puniu um prefeito por não ter informações em portais. Então, assim, não tem lógica nenhuma num momento de crise do Brasil, em que a gente tem quase 4 mil mortos, um tribunal ou um Ministério Público ou uma Polícia Federal perguntar, cadê suas informações? Você tem 72 horas para entregar a informação. A gente tem que estar na frente de quem está roubando, não atrás, né? A gente tem que estar muito mais avançado. Então, eu acho que essa resposta que a sociedade espera, e outra coisa que eu sou muito crítica, tá? Eu não vejo lógica nenhuma a gente colocar sempre a sociedade como um pano de fundo que ela tem que cobrar o governo. As pessoas, as pessoas têm uma carga de trabalho gigantesca, as pessoas têm pouco tempo ocioso, é claro que as pessoas têm que lutar pelos seus direitos, mas quem recebe salário, o ônus, o custo dos órgãos de controle, eles têm que dar uma resposta, que a resposta não pode ser a sociedade tem que nos ajudar, a sociedade tem que aí fazer a parte dela. Gente, eles têm que complementar, eles têm que lutar por cidadania, por direito, mas eles não têm a obrigatoriedade de entrar num portal e ficar verificando compras públicas. Eu acho que isso não tem a menor lógica. Então, assim, eu acho muito cruel quando as respostas que a gente vê em jornais aí são essas, né? A sociedade tem que fazer a parte dela. Não, quem recebe salário tem que fazer a sua parte. E está constitucionalmente muito bem detalhada qual é a função de cada um dentro dos órgãos de controle. Então, assim, o que a gente espera é que os órgãos, de fato, eles se inovem, que eles de fato façam o preventivo, o concomitante, o posterior, porque fazer o posterior, gente, quem conhece a minha carreira sabe, eu entrego aí no mínimo 10 milhões de reais, no mínimo, tipo, em um cada mês. Então, a minha preocupação é fazer o posterior é sempre uma derrota, porque você não achou a fraude antes.
Não pode ser o nosso trabalho, né, o nosso cotidiano. Eu não posso esperar acontecer a fraude e irregularidade, né, como parece no momento, muito complicado. A gente sempre vê o que já aconteceu, a gente sempre vê o órgão trabalhando 2, 3 anos depois. Todo mundo fala, vamos esperar para ver a grande CPI do Covidão. Isso não pode ser uma resposta dos órgãos. Os órgãos têm que estar atuando agora, no concomitante, ou então, né, no preventivo. Pronto, já falei. Bárbara, muito obrigado também, tá? Você esclareceu muita coisa para a gente aí. E as críticas, né? A gente pode unir as críticas feitas pela Florência com as críticas que você faz também, né? E eu acho que existe uma convergência aí, convergência no seguinte sentido: é necessário a fiscalização, o controle concomitante. Esse controle pode sair desse controle tradicional que nós tentamos fazer hoje e partir para um controle com base em inteligência artificial, partir para um controle, né, com a operacionalização, como a Florência colocou, com base em blockchain, com base em smart contracts, que vai facilitar não só a operacionalização, mas também esse controle, que você muito bem colocou, Bárbara, que os controles realmente, eu também concordo nesse aspecto, né? A gente muitas vezes discute isso no âmbito dos tribunais de contas, a gente está um pouco atrasado nesse sentido. Muitas vezes parece que a gente está correndo atrás, quando na verdade a gente tinha que se antecipar, a gente precisa estar na frente dos acontecimentos. Então, mais uma vez, parabéns aí pela explanação que você fez, e eu vou passar a palavra para o Igor. Igor, lá a palavra é tuya. Creio que temos algumas perguntas acá. Sí, efectivamente han llegado algunas preguntas. Manda saludos desde Chile, Florencia. Le llegó el mensaje a nuestra querida Dora, así que agradecido por ese saludo. Para Florencia, la pregunta es, está asociada, acá se ha trabajado con una ley nueva del pago hacia proveedores, lo que ha exigido una implementación de un sistema de centralización a través de mecanismos tecnológicos, y eso ha apoyado bastante. Pero según tu experiencia, ¿hay sistemas a través del mecanismo que tú señalas que podrían mejorar esta mejora en los tiempos de solución para otorgarle un pago más rápido a los proveedores? Esa es una pregunta. Para Eduardo, está dirigida la pregunta hacia la planificación. Preguntan desde Costa Rica, preguntan que según tu visión y tu experiencia, especialmente de la publicación que tienes, ¿cuáles son los 3 elementos sustanciales dentro de una buena planificación? Y para Bárbara hay un tema que uno puede desconocer, que es cuáles son los mecanismos de prevención que deberían tener un sistema de compliance dentro de la contratación pública. Esas son las consultas. Por favor, esto está programado hasta las 13 horas, así que tenemos como alrededor de 20 minutos aproximadamente para responder preguntas y posiblemente hacer un cierre. Así que lo dejo abierto. No sé quién tenga. Florencia me decía que tenía un poco de menos tiempo, así que quizás sea bueno que ella comience para... Bueno, en realidad este tema del pago a los proveedores es uno de los temas más críticos, ¿no? O sea, la única forma de que el Estado pague un buen precio es si cumple plazos de pago y se tiene previsibilidad del pago. O sea, por todos los trabajos que hemos hecho, o sea, la única forma concreta que sirve para pagar mejor es cuando hay confiabilidad en los plazos y con esto hay aumento de competición. Los gobiernos que no pagan en día, pagan más caro. Eso, como nosotros, a ver, un mal pagador, sea persona física o empresa, si uno va y le pide al banco dinero, el banco te cobra más caro, te cobra más intereses, esto es normal. Lo mismo pasa con los gobiernos. Cuando a mí me dicen, no, me acuerdo varios estados con los que trabajé, países, ¿no? Ahora estaba dando clases en Panamá y es un poco esto, bueno, pero si el Estado no sabe cuándo pagar. Digo, bueno, si el Estado no sabe cuándo pagar, es normal que la empresa le ponga el riesgo sobre esto. Uno no puede obligar, por más que sea Estado, una cosa es ser leviatán, otra cosa es ser un leviatán despiadado. O sea, uno no le puede obligar a la empresa a que le venda un buen precio si no tiene confiabilidad en la fecha del pago. Esto no existe. Entonces, los estados que son mal pagadores pagan más caro
y no hay ningún mecanismo artificial que se pueda hacer de castigo a las empresas. Cuando, me acuerdo, ¿no? Como acá yo trabajo en el ámbito de varios gobiernos estaduales, dicen, no, bueno, pero el estado de al lado paga más barato. Y digo, y claro, porque el estado de al lado paga, o sea, por ejemplo, San Pablo es un estado en donde si uno le vende al estado de San Pablo, uno sabe que en 30 días el dinero cae en la cuenta, y sin que tenga que llamar ni reclamar a nadie. El dinero cae en la cuenta. Esto es un sistema que uno ya sabe, emitió la factura y sabe cuánto cobra. Entonces es obvio que uno le vende más barato al estado de San Pablo que al estado de Piauí, que paga algún día cuando tiene ganas. Entonces, esta es la realidad. No hay mecanismos artificiales. El mercado, uno no puede creer que el Estado tiene la capacidad de interferir inclusive en esto. No la tiene. Entonces, mal pagador paga caro. Las pequeñas empresas son son todavía más sensibles, porque si yo le llego a pagar, yo le quiebro la columna vertebral a una micro y pequeña empresa. Entonces lo que se hace, y lo hizo muy bien República Dominicana, lo hace muy bien Brasil en varios lugares, es que básicamente uno no puede comprar si no tiene el dinero empeñado, separado en una cuenta para hacer la compra. Este es el mecanismo. No hay otra opción de hacerlo que no sea esto. O sea, uno tiene que comprar para lo que tiene dinero, porque si no, básicamente lo que hace es colocarle el peso de su propia ineficiencia al sector privado, que no tiene en absoluto la culpa de esta historia. Entonces, se puede hacer, todos los países han pasado por esto. Básicamente, la situación que nosotros estamos en el post-COVID es que la crisis fiscal es una crisis que solo aumenta. O sea, no hay ningún país hoy que se salve de esto. Prácticamente, por ejemplo, el Reino Unido tiene la deuda pública es 100% del PIB, por lo menos. O sea, casi todos los estados están en una crisis estructural, que eso es tema de otra charla. Yo vengo diciéndolo hace 20 años. El COVID lo único que hizo fue que esto se aceleró muchísimo más y que la crisis se tornó muchísimo más brutal, y la única opción que tenemos es realmente reinventar al Estado. O sea, no cabe más, no hay reforma posible en esto que tenemos. Y esta es una de las cuestiones. El Estado, no tengo dinero para comprar. Bueno, ¿y cuál es la culpa? ¿Y el mercado va a tener que pagar esta responsabilidad? O sea, esta es la idea. O sea, que el sector privado, encima de que tiene que aguantar la crisis económica, tiene que aguantar la ineficiencia del Estado, que no sabe pagar en día. Entonces, a mí me parece que esto se tiene que terminar. Mecanismos como esto que les estoy proponiendo, como esta solución del sol. Hay otro país que avanzó muchísimo en el uso de blockchain en el año pasado, fue Colombia. Les recomiendo leer lo que es el resumen, una de las mejores cosas que he leído, además porque está muy didáctico. Tienen no solo el análisis de todo lo que Colombia ha hecho con blockchain el año pasado, sino también tiene un autodiagnóstico para la institución pública que quiere implementar blockchain, de lo que tiene que hacer. Tiene un roadmap. La verdad es uno de los mejores documentos que he visto en los últimos tiempos, se lo recomiendo. Y básicamente yo creo que es esto. O sea, esto nos permite, en la medida en que nos permite gastar menos para hacer más, nos permite una simplificación extrema burocrática, realmente nos deja más dinero para hacer cosas. Es claro que va a haber que la innovación solo es innovación si yo dejo de hacer las cosas que hacía antes. O sea, no es solo hacer cosas nuevas, es dejar de hacer, ¿ya? Si no, no tiene sentido. Entonces, además porque yo creo que no tenemos, la sociedad latinoamericana no tiene tiempo, no tiene dinero para continuar bancando estructuras de este tipo. Los cambios que se imponen en la compra pública son todavía más importantes, porque básicamente la compra pública es la columna vertebral de la ejecución de cualquier política pública. Si el Estado no compra, no hace salud, educación y seguridad. Entonces, básicamente, este repensar de la compra tiene que ser una agenda acelerada. Con el COVID, por ejemplo, ok, dejamos de tener educación presencial y pasamos a tener remota. Bueno, hay que cambiar muy rápidamente esto y dejar de comprar merienda escolar y pasar a comprar computadores, o pasar a comprar merienda escolar, pero en otro sistema que yo la pueda entregar en las casas. O sea, la opción de continuar esperando y tener procesos de planeamiento estratégico para proyectos de 5 años, esta sociedad del siglo XXI no lo permite más. Yo uso mucho la metáfora de lo que sucedió con George Floyd. Cuando la población se movilizó
por el asesinato de George Floyd, el Estado, la única opción que tuvo fue echar a toda la fuerza policial y comenzar de nuevo. A mí me parece que todo el Estado está en esta situación. El Estado contemporáneo no tiene modernización posible, no tiene innovación incremental posible, a no ser una reinvención radical de sus estructuras para colocarse al servicio de una sociedad del siglo XXI que exige otra postura del Estado, o si no, va a imponer la muerte de las democracias. Agradezco, Florencia, comparto los puntos que señalas. Me acuerdo mucho de lo que acá hemos levantado en este último trimestre, que es lo asociado a gobierno abierto, a la gobernanza abierta. Y en eso el gobierno, fíjate que ha hecho una buena labor en términos de la articulación de mesas de la sociedad civil, mesas de la academia, de los mismos que estamos trabajando en este tema de articulación. Y hemos levantado varios compromisos. Y uno de los compromisos está asociado con la generación, la apertura de datos, de otorgarle al ciudadano el poder de comprender los datos, ¿ya? Porque eso es relevante en términos de que el ciudadano al final, ¿qué dato? Pucha, el dato es un dato que anda volando por ahí, que tiene un montón de Excel y planilla, etcétera, pero al final el ciudadano no lo entiende. Fíjate, Chile Compra ha levantado este proyecto, creó primero el estándar de OCDS, que es un estándar internacional, lo levantó, lo implementó y ahora va a mejorar eso y llevarlo al lenguaje ciudadano. Y pucha, podríamos hablar largamente, pero eso va a ser materia de otra charla y otra conversación en lo asociado a niños, niñas y adolescentes, los temas relacionados a clima, los temas relacionados con infraestructura, vial, etcétera. Y todo al final va en relación a cómo mejorar el gasto fiscal. Pero bueno, yo creo. Bárbara, la pregunta que iba dirigida a ti estaba asociada con los mecanismos de prevención, ya que es lo que se conoce como compliance. Entonces, ¿cuáles serían los tres elementos sustanciales en términos de esta batalla, en términos de la disminución de las posibilidades de ilícitos dentro de la contratación pública? Y quizás saber un poquito lo que es un red flag, o cuáles son los tres mecanismos asociados a la disminución de los mecanismos de ilícitos que se pudieran generar en Brasil y otros países. Só antes de eu responder essa pergunta, só quero deixar muito claro que eu gosto muito da Florência, né? A gente é amiga há muito tempo. São poucas pessoas que falam que a Florência e eu falamos, porque falar a verdade tem as suas consequências, mas a gente tem que ser combativa, né? Porque se o Brasil não vai inovar, o Brasil não vai mudar as instituições, enquanto a gente ficar só passando pano, né? Maquiando, não é assim que funciona a realidade, né? E tanto eu quanto ela, né? Quando a gente senta para fazer, a gente entrega, né? Tanto ela tem casos de sucessos incríveis, eu tenho casos de sucessos incríveis, então, assim, a gente sabe que o Brasil tem jeito, né, Florência? Na prática, dá certo, né? Eu tenho cidades premiadas, a Florência tem cidades premiadas, a gente tem trabalhos em conjunto, que depois, posteriormente, o Estado foi premiado, então, assim, a gente sabe que fazendo dá certo, é por isso que a gente tem essa voz, né, que eu acho que é uma voz muito mais combativa, dessa realidade, porque, de fato, é possível fazer, tá? E agora, sim, respondendo a pergunta, são diversos elementos, tá, gente? A gente pode, vamos colocar coisas simples, tá? Dá para ter aí mais de 200, 300 indicadores, mas vou dizer alguns. Você tem aí, será que aquele órgão, de fato, tem função de fiscal de contratos, gestor de contratos? Eles são nomeados em diário oficial? A pessoa que é gestor ou fiscal de contratos tem capacitação para exercer a fiscalização daquele contrato? Uma outra possibilidade, existe grau de relação, grau de parentesco de relação entre os secretários ou os funcionários daquele departamento com alguém da empresa? Isso também é muito fácil de ver hoje, tá, gente? Outras possibilidades, né? Existem aí várias questões que a gente pode colocar. A empresa já foi punida em algum estado brasileiro? Ela está aí, né? Qual que é o outro, que a Florência comentou, que é muito interessante? Tem simples consultas, tá? Para quem não tem inteligência artificial, para quem não tem grandes sistemas. Existem simples consultas, né? Até pelo Google, do histórico das empresas, né? Quantas e quantas vezes na minha vida eu peguei fraudes e irregularidades em que a empresa não tinha histórico nenhum
nenhum, né? Histórico nenhum, não tinha nem o KNAI para atuar. Então, são indicadores muito simples, tá? E para cidades pequeno porte, para cidades que nunca fizeram uma análise, né, preventiva, essas podem ser, tá, gente? Então, assim, eu gosto muito da inteligência artificial hoje, porque ela, em escala, ela não é muito cara, e, de fato, você consegue aí ter para frente uma gestão muito proba, né? É um investimento que você faz para os próximos 50 anos, essa que é a verdade, né? Tem o seu valor? Tem, mas é uma implementação que você consegue aí para uma realidade brasileira, um preventivo muito forte, um acompanhamento, inclusive, de efetividade das políticas públicas, tá? Saúde, educação, não só do gênero Covid, que a gente está colocando aqui, mas, assim, são indicadores simples, gente, são indicadores simples. Então, assim, a gente consegue colocar vários elementos que, para várias cidades, mesmo com Excel, e aí fazendo essa checagem como se fosse um checklist, ele conseguiria fazer uma prevenção mínima, né? É que, claro, que se eu posso indicar o melhor, eu vou indicar o melhor, mas existem ainda possibilidades muito simples com Excel básico de indicadores em que se pode fazer uma pré-análise, né, de risco das contratações. Então, assim, eu não acredito nesse Brasil que não pode dar certo, tá? Eu acho que ele pode dar sim certo, mas como a Florência falou, tem que ter uma responsabilidade, um interesse que isso aconteça, né? Tem que se comprar algo que vai, de fato, implementar para se fiscalizar, porque é muito cômodo, gente, vou ser muito clara aqui, tá? É muito cômodo para os órgãos de controle ter salários aí de 30, 40, 60 mil reais para analisar indicadores bobinhos, né? Indicadores bem simplesinhos, que você acorda e você olha, né? A gente quer uma análise do valor daquela máquina, né? E que aquela máquina se pague 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Aí, de fato, existe um controle real, né? Existe aí uma devolução ao erário público efetiva. Então, a gente tem que conversar em alto nível, né? Em relação aos controles e principalmente em relação aos resultados dos controles, né? E parar com esse controle de engessar a máquina, que isso, de fato, é muito negativo. E nem o controle também, eu vou colocar muito claro isso, né? O controle, eu tenho até um livro que fala disso. O controle ele tem que ter o fomento de controle, a cultura de controle, mas não fazer gestão. Né? Fazer gestão, quem faz é o gestor. Se ele vai aceitar o risco, né, vamos supor que vou colocar um tema bem polêmico do momento. Se a cidade dele ele vai colocar um protocolo aí de tratamento preventivo, é o risco do prefeito. Se deu certo, se não deu certo, isso vai ser o posterior. Se ele vai responder uma improbidade, isso vai ser posterior. Mas um órgão de controle cercear aí no início, né, é muito complicado, né? Que evidências, de fato, aquele órgão de controle tem para, de fato, não permitir a compra. É uma decisão que talvez eu acho que não esteja no âmbito do controle. Então, eu acho que o controle se extrapolou muito, até na linha de indicação de quem deve coordenar ou não, né, uma frente de articulação do gênero Covid. Então, assim, eu acho que a gente talvez tenha se perdido no que é a função de controle no Brasil. Gracias, sí, efectivamente los indicadores son elementos sustanciales dentro de la prevención. Acá podríamos, bueno, ese es otro tema, así que te agradezco tu respuesta. Eduardo, ¿qué me dices tú con respecto a la planificación? ¿Y por qué la planificación? Porque planificar es hacia el futuro, pero también tenemos que evaluar política pública, ya que al final de cada periodo tenemos que trabajar en términos de lo que hicimos y sobre eso planificar. Hoy día, por ejemplo, acá en Chile vamos pronto a abrir el anteproyecto presupuestario del año 2022 y vamos a tener que verificar si efectivamente lo que se hizo fue bueno, aunque en pandemia es como complejo, porque, ¿cómo se llama? No, el líquido, hoy día hay mucha liquidez dando vueltas, no liquidez de recursos, porque al final no hay muchos recursos, ¿ya? Sino, pero la liquidez que es la sustancia. Entonces, Eduardo, sí, ¿qué piensas tú de estos temas? ¿Qué deberían ser como elementos sustanciales? Sí. Nosotros tenemos acá en Brasil muchos problemas con la planificación de las compras públicas. Primero porque no tenemos una cultura de planificación. Esto es facto en Brasil. Y cuando hacemos alguna planificación, la planificación es hecha así, no es hecha así. Entonces tenemos que cambiar la cultura de los gestores públicos para hacer una planificación global. Creo que eso es necesario. Nosotros tenemos hoy una regla en ámbito federal que nos dice que a cada proceso de contratación es necesario hacer estudios preliminares, después gestión de riesgos y después el termo de referencia.
con la especificación y los requisitos de la solución que vamos a contratar. Pero o que tenemos hoy, en la verdad, es que tenemos copias, Ctrl-C, Ctrl-V que decimos aquí, copias de procesos antiguos de 5 años, de 5 años atrás. Hace 5 años tuvimos una contratación y ahora pegamos, copiamos y está hecha. Mi próxima contratación es una copia de una contratación de 5 años atrás. Eso es un problema muy serio. Entonces, primero, es necesario capacitar los gestores para cambiar su cultura de planificación. Es necesaria una planificación global. Global para pensar en la licitación no como un fin, mas como un medio, que es un medio para abastecer el organismo público, para agregar valor para la sociedad. Entonces necesitamos de un alinhamento com um plano estratégico, com um plano de logística sostenible, com um plano anual de contratação que não é feito em municípios, não é feito na maioria dos estados. Então, creio que temos que caminhar muito para ser uma boa planificação. E um ponto muito importante, que quando vamos a hacer estudios preliminares, isso já está na lei de las estatales, está vindo agora na futura lei de licitações, e falando um pouquinho de que Florencia ha falado, a necessidade de não mirar só os preços. É necessário mirar a solução como um todo. A apresentação do iceberg, né? O iceberg, quando miramos só o menor preço, que é a realidade em Brasil, miramos só a ponta do iceberg, quando é necessário mirar toda a solução. Quais são os custos e benefícios em todo o ciclo de vida do processo de contratação. Então, há que fazer muitos cambios, temos que fazer muitos cambios em la cultura de los gestores públicos para cambiar la planificación de las compras públicas. Gracias, Eduardo, que estoy recibiendo las últimas noticias de las restricciones que vienen a partir de los próximos días en Chile y son extremas. Entonces, lamentablemente no vamos a poder viajar, así que nos han cerrado la frontera. Así que, ¿cómo se llama? Lamentablemente no... bueno, las cifras aumentan, así que vamos a tener que seguir en cuarentena quizás por cuánto tiempo. Yo les agradezco a todos ustedes haber tenido el tiempo y la disponibilidad de habernos juntado el día jueves. Creo que la materia del abastecimiento y las compras es relevante. Lo hemos trabajado por mucho tiempo. Yo tengo 30 años ya desde los procesos antiguos, pretéritos, donde habían mecanismos de abastecimiento por tren, ¿ya? Entonces, y se ha dado a estos mecanismos de innovación que señala Florencia. Hoy día estamos en el siglo XXI, ¿ya? Y está la tecnología de por mano. Por lo tanto, perfectamente si el abastecimiento fuera un flujo continuo, la simplificación sería muy buena, pero no obstante, como en todos los caminos, siempre hay sus quiebres de proceso. Y normalmente los quiebres de proceso se otorgan porque la tecnología quizá no se ha alimentado bien, el recurso humano no está preparado porque le falta, más allá de la capacitación, le falta formación, que son otros conceptos. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a seguir viendo para ver cómo construir este mundo del abastecimiento y contratación pública. Todos los países estamos en lo mismo. Y espero que en Brasil al final puedan abrir la red, la articulación con ustedes mismos que están acá presentes. Yo creo que, como decía algunos amigos, me acuerdo de Jorge Claro, del Banco Mundial, que decía siempre, bueno, tienes que tener el teléfono, o el fax en ese tiempo, ¿ya? Ahora no, pues el Telegram, el WhatsApp, todos los mecanismos de articulación que corresponden. Así que por mi parte, agradecerle, como dije, invitarlos para en mayo,
en mayo nos vamos a juntar con un país hermano de nosotros, que es Perú, y vamos a conversar ahí sobre qué está pasando en la contratación pública, con algunos colaboradores que son de Lima, otros relacionados más hacia el sur, que son de Cusco, más al norte, que están cerca de la frontera con Ecuador. Vamos a ver qué está pasando. Perú es un país grande, además que es un país minero también. Así que ahí siempre me acuerdo cuando uno va a Lima a ver algunos espacios, especialmente gastronómicos, ¿ya? Y en Brasil también hay algunas partes simpáticas. Y bueno, quiero decir de Argentina, bueno, Buenos Aires, ¿ya? Ahí me estoy acordando de algunas calles muy bonitas. Estimados, muchas gracias por el tiempo. Voy a hacer la grabación ahora para poder conversar un poquitito.